depois de um dia de trabalho, é natural que todos nós estejamos um pouco cansados. Eu vou tentar fazer a minha palestra o mais rápido possível, sintética, mais objetiva, e ao mesmo tempo algumas polêmicas, para poder o sono não abater nem no final de semana, já na sexta-feira, as pessoas não ficarem batidas, ou seja, animar a discussão. A discussão ela tem um cunho político, né? Natural, político no bom sentido, do P maiúsculo. O Vitor já fez uma apresentação nossa, mais uma vez é fruto da nossa relação. Uma das primeiras pessoas, quando eu cheguei na rede em 1985, foi conhecer o Vitor, conhecer o Wallace, conhecer o Genésio, conhecer os sindicatos. Eu acho que é bom falar um pouco sobre o patrimônio humano da ferrovia. Aqui tem vários exemplos de quanto os ferroviários, ao longo desses anos, tanto contribuiu para o nosso país, no desenvolvimento da ferrovia. Obviamente que as dificuldades foram grandes. Eu cheguei na rede em 85, então aí falo, eu tenho o prazer de dizer que cheguei pelas mãos, ou então ainda estava vivo, mas indicado pelo Dr. Tancredo Neves, de quem eu fui vice-líder, fui militante do velho independente, jovem, muito jovem, convivi com homens extraordinários, como Ulisses, Tancredo, Nelson Carneiro, Franco Montoro, enfim, homens que dignificam a política com P maiúsculo. E, ao chegar à rede, que era um modal que eu já tinha como parlamentar defendido, ferroviário, acredito que a minha indicação se deveu ao momento de transição, nova república, governo novo, a rede ferrovia é uma instituição complexa, tem um material humano, sindicatos, e quem me indicou, né, olhou esse aspecto de fazer a mediação da transição política do regime autoritário para a democracia. Mas aí eu aprendi mais sobre ferrovia e não podia deixar de colocar aqui a questão da ferrovia. Em 1950 foi o início do sucateamento das malhas ferroviárias. Eu às vezes encontro as pessoas dizem assim, mas você é ferroviário? Você é da ferrovia? Por que o Brasil, um país continental, é tão pobre em ferrovia? E a gente fica embatucado. E a resposta cai no livro. A resposta é complexa, bastante profunda, para responder só uma palavra ou meia dúzia de palavras. Né? E aqui eu vou rapidamente identificar o porquê dessa questão. Pelos anos 60, até 60, a ferrovia tinha carga de passageiros, e aí teve aqui o início da indústria automobilística. A gente não pode negar que a indústria automobilística foi, sem dúvida alguma, a grande indústria, a indústria do século XX. Como é a indústria do conhecimento no século XXI, a indústria do conhecimento, a internet, o computador, o laptop, o tablet, esse é o desafio da humanidade. Aqui foi a indústria automobilística. E a partir de 60, foi avassalador, porque aí eu vi o Pastore colocar cedo a questão das malhas ferroviárias da antiga União Soviética, a Rússia hoje, né, Estados Unidos, a Inglaterra, a Índia, que foi colonizada pelos ingleses. Né? Por que, né, a América do Sul e a América Latina é tão pobre em ferrovia? Inclusive a indústria ferroviária sentiu isso enormemente nos últimos 40 anos. Ela foi praticamente morrendo no Brasil. Hoje o companheiro Davi Fé, o Cesário, acompanham isso bem de perto. Né? Agora mesmo chega o gigante chinês, a gigante Alstom, a gigante Siemens, a gigante espanhola, e a indústria nacional bastante, com muita dificuldade. E a partir de 65, começou a erradicação dos ramais antieconômicos. As ferrovias eram feitas muito nas fazendas, para coleta
coleta de algodão, de café, de produtos primários, enfim, do milho, enfim. E a conformação das ferrovias era muito antiga. Mas não se botou nada no lugar, não se criou nada de novo. Em 57, foi a criação da rede. A rede foi criada no governo Juscelino para aglutinar toda a malha ferroviária brasileira, exceto a Estrada de Ferro Vitória Minas, né, a Malha do Rio Doce, as ferrovias paulistas, a Mogiana, a Sorocabana, a Araraquara, a Santos Jundiaí, e acabaram, pela força econômica poderosa do Estado de São Paulo, ter a sua própria ferrovia, que foi a FEPASA. E quando extinguiu a rede, a FEPASA foi também passado para o espólio da rede. Até na época, o governador Mário Covas, forte e poderoso Mário Covas, um homem engenheiro ferroviário, inclusive, ele conseguiu passar, limpar, zerar o orçamento de São Paulo e conseguiu passar a FEPASA para o governo federal, para a liquidação da rede. Depois, a Estrada de Ferro Carajás, que hoje está em duplicação. Aqui, as rodovias assumem importância no transporte de carga e de passageiros, consequente reflexo do transporte ferroviário de carga e de passageiro, a carga ferroviária concentrada nos corredores de exportação. Eu me lembro quando eu cheguei na rede, a moda era o Banco Mundial para os corredores de exportação. Era exportar produto primário, exportar minério de ferro, a soja, produto siderúrgico, era o corredor Minas-Goiás e o corredor Curitiba-Paranaguá. E o transporte passageiro de médio e longo alcance foi cada vez mais morrendo. E o responsável por isso não foi o patrimônio humano ferroviário. Foi, e aí a gente tem que falar abertamente, as elites brasileiras. As elites, a elite política, a elite econômica, a elite financeira, a elite social, ela se quedou, se ajoelhou diante da prevalência da indústria automobilística e das empresas de engenharia. As empresas de engenharia estavam mais preocupadas em fazer as estradas. Obviamente que o empresário, ele, quando dá oportunidade, ele se recicla e vai para onde o vento está soprando. O vento estava soprando para as empresas de engenharia, a construção das rodovias. Se o governo, como está começando a patinar, começando a descobrir que o crescimento brasileiro só pode ser compatível, crescimento de 7, 8%, só vai poder ser compatível se tiver infraestrutura, tiver porto, ferrovia e estradas, porque um modal não é excludente do outro. O Pastor mostrou aqui, o Barão de Mauá, o que fez lá no final do século XIX, início do século XX. Ele colocou o vapor, saindo da Praça Mauá, chegando lá no fundo da Bahia, em Mauá, né? E de lá, acoplado nele, do lado, a ferrovia. Ele saltava do modal marítimo e entrava no modal ferroviário. O nome daquilo é integração. É o que falta hoje no Brasil, é essa política de integração dos modais ferroviário, aquaviário, rodoviário, marítimo, enfim, todos os modais. Isso nós não temos ainda no país, está se patinando. Nós temos agora hoje a presidenta Dilma, já há 20 anos, e agora mais do que nunca, e nós temos lá na presidência da Valec um companheiro nosso ferroviário, o José Saboia Castelo Branco, engenheiro ferroviário, engenheiro da rede ferroviária, hoje Valec, que é o presidente da Valec, que tem a Norte-Sul, que corta o Brasil, vai cortar o Brasil de norte a sul, numa ferrovia estruturante, uma ferrovia troncal, dentro da fronteira do agronegócio brasileiro, talvez uma das maiores fronteiras agrícolas do mundo, da soja, da agroindústria, e a leste-oeste, que leva, vou falar agora, passar aqui, por favor. Bom, eu avancei nessa questão da Valec, mas vou pedir permissão para voltar aqui. Em 82, houve a criação da
subúrbio e metrô. Hoje, as cidades de médio e grande porte estão inviáveis, poluição e qualidade de vida cada vez mais comprometida, deslocamento duro no trânsito engarrafado de 2 ou mais horas. O Pastor mostrou isso bem, e eu louvo aqui, saúdo aqui o fato do secretário de Transportes, a gente não vê isso há muitos anos, o secretário de Transportes se colocar, né, como o defensor do transporte público, né, do metrô, do trem, porque não tem mais saída. Só que as soluções brasileiras, elas acontecem quando já está no limite máximo da tolerância. Nós temos hoje as cidades, nós temos São Paulo, se não me engano, transportando cerca de 5 milhões de passageiros por dia, em 7 milhões, entre metrô e trem. Né? E o metrô de São Paulo não é dos maiores do mundo. Ele é curto, ele não é maior do que de Nova York, do que de Paris, do que de Londres, do que de Moscou. Mas ele tem uma intensidade de transporte humano muito grande. E um dos melhores, talvez, metrôs do mundo. Né? Porque as cidades não aguentam mais a indústria automobilística ficar jogando o carro na rua. E aí tem uma equação complicada para resolver no país. A indústria automobilística é o carro-chefe do motor do desenvolvimento nacional, do emprego. Quer dizer, fazer essa mudança de rumo, retificar o rumo dessa aeronave, não é fácil. Mudar rapidamente é um processo lento. Por isso, eu quero dizer o seguinte: a culpa da questão ferroviária do Brasil é nossa, é das elites, não é do trabalhador ferroviário, não é do material humano ferroviário, porque esse sempre que se colocou para ele a questão de trabalhar, ele sempre trabalhou e muito bem. Nós temos aqui vários companheiros que são dos sindicatos, né? Temos a federação, que não está aqui presente entre nós, o ministro Hélio Regato de Souza Andrade, que está convalescendo uma doença, né? Mas é uma figura histórica para todos nós, né? E aí depois eu vou falar um pouco sobre isso, sobre ele. Os investimentos na rede nunca foram prioritários nas políticas públicas do país de dimensões continentais. Para vocês terem uma ideia, a rede tinha 12 superintendências. 12. Das 12, 3 a 4 eram superavitárias. E bancava, fazia uma normalização contábil e bancava o restante do sistema. O governo não aportava dinheiro, não incentivava, porque a ferrovia precisa da alavancagem do poder público. Sem o poder público alavancando a ferrovia, não tem solução. E aí a rede entrou no processo, e aí veio o governo Fernando Henrique, né, em função do que havia no orçamento, eles resolveram extinguir a rede, e tinham uns 5 macro-regiões, e aí elas foram arrendadas como solução de sobrevivência, jamais, entre aspas, econômicos. Que é o natural, os arrendatários, os concessionários, eles vão operar aqueles ramais que são superavitários para ele, e dá lucro. Quem tem que arcar com o que não é superavitário é o poder público. Talvez num vaso comunicante, onde o que é pago pela outorga é financiar a parte de natureza social. Isso não foi feito, porque o arrendamento vai para o superávit primário, enfim, e aí ficaram abandonados de 28 mil quilômetros, nós temos aí para mais de 15 mil sucateado, abandonado, largado, tem aí os companheiros lutando e até denunciando a alienação de patrimônio público. As operadoras privadas de carga, a Nordeste era a CFN, hoje a Transnordestina Logística. No sul temos a LL, no centro-sudeste, a FCA, que é a Vale do Rio Doce. Na sudeste temos a MRS, que é a antiga MBR, e também tem a participação da Vale. A noroeste tem a Ferroeste, a ANL, pelas informações que a gente tem, está assumindo essa malha aqui do oeste, da antiga noroeste do Brasil. Aqui eu estava falando dos novos projetos, a atual presidente dando continuidade ao Norte Sul, a coisa de 15 dias esteve visitando as obras lá no Centro-Oeste, a FIOL, que é a Ferrovia Oeste-Leste,
é Figueirópolis a Ilhéus, é uma linha transversa. Você tem aqui uma troncal, tem aqui uma ligando Figueirópolis a Ilhéus, e temos uma que é a FICO, Ferrovia de Integração Centro-Oeste, Campo Norte a Vilhena, né, que é daqui, mais ou menos daqui onde sai, lá para Vilhena, lá na fronteira do Acre. Aqui, projeto do TAF, que é um projeto polêmico, se coloca aí como uma questão a ser discutida pela sociedade, dificuldades para aqui e para acolá, mas é um projeto de governo e também não sei se vão ter fôlego para botar de pé tal a complexidade desse projeto. Bom, aqui quando eu falo do patrimônio humano, aqui se falou do patrimônio arquitetônico, do patrimônio das vias permanentes, do patrimônio das locomotivas, do material rodante. Eu quero falar um pouco aqui do patrimônio humano, as pessoas, os ferroviários. Esses ferroviários, que numa outra época, né, isso aí da história do nosso país, sem dúvida alguma, defenderam a legalidade. Né? Em 61, né, quando o país esteve à beira de uma solução de força, os ferroviários ajudaram, né, a manter a legalidade e a manter o respeito à Constituição. Quando foi em 64, houve a ruptura institucional, e aí os ferroviários foram, por muito, mas por muito mesmo, foram muito perseguidos. Ser ferroviário era um estigma muito grande, mas as lideranças estão até hoje aí lutando, trabalhando pela grande maioria que hoje é aposentado, é pensionista, tem que ter os seus direitos reconhecidos, né? Tem que ter a sua vida reconhecida pelos 30, 40 e até 50 anos de trabalho. Temos aqui a Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários, cujo presidente é o ministro Alegato, né? Tem a FINT, a CUT, que é o interestadual, que se coloca como uma divisão, né? Procurando dividir o movimento sindical. Tem a Federação Nacional dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas. Eu queria aqui falar rapidamente, para traçar rapidamente a personalidade desse senhor. Ele, em 2003, o ferroviário estava há 5 anos sem receber um aumento, de 98 a 2003. Ele, então, entrou com a proposta do acordo coletivo, apoiado aqui por vários sindicatos, questionando, solicitando a defasagem de 56% do salário. Dos 56%, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho era o ministro Vantuil Abdala, eu acompanhei muito esse tempo, eu estava no fundo de pensão, e chegar-se-ia a um acordo de pela metade, de 26%. Quando, né, o ministro aposentado do TST, ele foi surpreendido com a proposta de outros companheiros, de outros sindicatos, de até 1 ou 2% de aumento, porque havia uma possibilidade de encontro dos servidores públicos. Imediatamente refutou, e veio logo depois uma proposta do governo, né? Por isso é que eu acho que governo é governo, sindicato é sindicato, cada um tem o seu papel a desempenhar. Não se pode confundir partido político com sindicato nem com governo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, vieram com a proposta de 9%. E um grupo assinou o acordo de 9%. O ministro Alegato, que não é ligado a partido político nenhum, ele é ferroviário, ele se recusou a assinar o acordo e instaurou o dissídio coletivo no TST. Instaurou o dissídio e não concordou com os 9%. Pela primeira vez na história da ferrovia, a categoria passou a ter 2 aumentos. Um de 9%, que foi esse concedido a um grupo de 2 ou 3 sindicatos, e o que ele ganhou no dissídio foi 14%, foi o máximo que ele conseguiu. Daquela defasagem de 56%, ele conseguiu 14% por decisão judicial. Então a categoria ficou com uma escala básica de salário, um plano de cargo de salário só um, ficou com 2 salários, um de 9 e outro de 14. Eu acho que de uns tempos para cá é que se encontrou uma solução por dentro. Aqueles companheiros daqueles sindicatos se filiaram aos sindicatos da federação para poder ter o aumento recuperado. Mas até hoje o governo, com toda razão,
não equaliza a tabela, isso dá um passivo trabalhista muito grande. Se equalizar, vai ter que ir lá para trás, desde 2003 para cá. Isso vai para a justiça e vai ganhar. Então ele não faz isso, obviamente olhando o futuro. Mas eu queria aqui, rapidamente, mostrar que os sindicatos do Rio Grande do Sul, está aí o Calegari, o do Paraná, a Leopoldina, São Paulo, enfim, vamos passando aí, por favor. Tem aqui Mogiana, está aí o Paulo Francisco, tem aqui Francisco Felício, tem o Craveiro, tem a Érica, vamos passando aí, por favor. Isso é só para dar a malha de sindicatos que existe, para mostrar a malha ferroviária como ela era extensa, do Maranhão até Santa Maria, tão extensa. Aí vem as associações, pode ir passando, tem, enfim, todo esse movimento, isso tudo hoje, todas essas associações defendem interesse dos aposentados, pensionistas. Eu, por exemplo, no plano de saúde que eu administro, eu acho que não tem plano de saúde nenhum que tem ninguém com 100 anos. Eu tenho 3 com 100 anos. Com 100 anos. Com 90, com 80, com 85, plano de saúde. Qual é o mercado? O mercado natural privado jamais absorveria essa faixa salarial. Jamais vai absorver essa faixa. Nós estamos lá lutando para tentar recompor uma reserva técnica que foi exaurida de forma criminosa. Não vou entrar aqui em detalhes, fórum para essa questão. E eu estou tentando, junto ao governo, junto à Casa Civil, não paro de conversar com a ministra Gleisi, com o ministro o Gilberto Carvalho, o Paulo Sérgio, o Paulo Bernardo tentou ajudar uma vez, quando era de planejamento, enfim, todo o governo sabe o que está se passando com os ferroviários, aposentados e pensionistas no plano de saúde do SESEC. Era um plano de saúde, é um plano de saúde de autogestão sem patrocínio. Não tem dinheiro da viúva. Quem banca o plano é o idoso, é o ferroviário, que eu dou a boleta para ele, ele vai no Banco do Brasil e paga. Não tem dinheiro de governo. A única reserva técnica que tinha, 55 milhões, era uma dívida que a rede tinha do repasse dos 2% do frete, que fez um acerto da dívida, pagou em nota do Tesouro em 2003, de 2003 a 2008, dilapidaram a reserva técnica e o plano ficou completamente desequilibrado. Bom, mas isso é tarefa que a gente está aí junto com os sindicatos, aqui presentes, lutando junto com essas autoridades todas de Brasília, buscando uma alternativa. E quarta-feira vai ter uma reunião em Brasília para tentar dar uma solução a essa questão. Aliás, o Hélio Gaspar já deu isso 2 vezes, a Veja já deu 2 páginas, o Globo já deu meia página, a Folha de São Paulo já deu meia página, e a gente está tentando sensibilizar essa questão para isso não virar um grande escândalo nacional, que não é o nosso interesse. Eu não sou polícia, não sou juiz, não sou do Ministério Público, eu sou um gestor. Eu quero olhar para frente e resolver a questão daqui para frente. O que foi para trás, cada um assume a sua responsabilidade. Vamos ver se está continuando. Agora, aqui, as entidades preservacionistas, ferroviárias, nós temos essas todas aqui, né? A BOTIC, a FL, a FF, EPF, MUF, EPPF. Essas são de preservação ferroviária, junto com os sindicatos, que eu também acho, tenho certeza que os sindicatos e associações também são entidades preservacionistas. Por que são preservacionistas? Eles preservam a vida e a luta de cada trabalhador que existe, porque trabalhou, é aposentado, a pensionista, todo esse manancial. Eu quero deixar bem claro a questão da ferrovia, e pelo que a gente agora para encerrar, nós estamos percebendo que há uma movimentação no Brasil, né, de mudar o vetor, né, do transporte no Brasil. Há uma necessidade. E aí eu quero até colocar para o Vicente, para o Cesário, que essa é uma tarefa política, uma tarefa eminentemente política. Eu acho que é importante buscar, tem até na Câmara
uma bancada, que organiza uma bancada ferroviária, né? Tem, que é o Pedro Kizai, tem uma frente parlamentar, se articular com essa frente parlamentar, se articular com os senadores, se articular com o mundo político, no sentido de fortalecer essa demanda. Para não acontecer o que aconteceu agora, onde a China vem aí com um motor da Hitachi, com o freio da Siemens, com a outra parte, a outro componente do trem australiano, o ar refrigerado, e leva a uma concorrência que a indústria nacional tem lá uma luta titânica do Giavina, lá em Três Rios, restaurando aquela antiga fábrica que era a fábrica Santa Matilde, e a grande oficina da rede. Tinha lá uma grande oficina da rede em Três Rios. Né? Então ali, Três Rios podia ser um polo, né? O governador está interessado nisso, a gente alavancar o modal ferroviário no sentido de buscar encomendas para o crescimento da ferrovia. Eu quero até colocar rapidamente a minha atividade. Eu moro na Baixada de Jacarepaguá, que é o vetor urbano que mais cresce no Rio de Janeiro. Jacarepaguá barra Requeiro de Bandeirantes. Representa 40% do município do Rio de Janeiro, é uma cidade cada vez mais sendo ocupada naquela região. Há mais de 15 anos nós fizemos vários, já esteve lá no seminário, inclusive, do VLT, do Veículo Leve sobre Trilho, no corredor T5, lamentavelmente, estão colocando os BRTs. Vão colocar os BRTs. Essa aí é uma questão, para encerrar, dizendo assim, tem um filósofo italiano, o Gramsci, e falava de hegemonia, né? Hegemonia política. Por que os Estados Unidos, a nação mais poderosa do mundo, ele é democrático? Porque o capitalismo lá é hegemônico. Ele é hegemônico. Ele faz o que ele chega ao cúmulo não, chega ao máximo de ter um presidente negro, né, de descendente muçulmano. Né? Um presidente negro descendente muçulmano. O Barack Obama, o Hussein. Quer dizer, então só uma sociedade democrática, com todos os seus defeitos, as suas complicações que tem, né, na questão da ferrovia, tem que disputar essa hegemonia, tem que lutar politicamente. A ABFER, as entidades patronais, os trabalhadores, tem que fazer uma grande aliança nessa questão, junto com os parlamentares, e mostrar para o governo que não tem saída nas cidades. Né? Não é possível se derrubar a perimetral lá do Rio de Janeiro e não ter recurso para fazer o trem do Grão-Pará. Quer dizer, as empresas de engenharia vão participar disso, não tem problema nenhum. A empresa de engenharia que vai trabalhar lá, a empresa, equipamento ferroviário, isso aí não é problema de um vetor do capitalismo prejudicar A, B ou C. Todos têm condições de ter trabalho, de ter encomenda, e produzir, gerar emprego, né, e fazer a sociedade brasileira mais feliz. Bom, para encerrar, agora para valer, eu queria que o Vitor fizesse aqui o nosso encerramento, nós vamos fazer uma homenagem. Né? Bom, eu agradeço a todos. Desabafo, né? Um pouco de desabafo, mas tudo bem. Obrigado ao Jorge, vai receber o certificado dele depois, porque agora, como eu disse, ele vai fazer aqui no SEDEX, no Central do Estado de Ferro, vai fazer uma homenagem ao ministro Edson Regato de Andrade. Só não está conosco aqui porque, como foi dito, está se restabelecendo uma intervenção cirúrgica. Mas nós combinamos com o Jorge pedir para vir até aqui em cima, encher um pouquinho todos os presidentes, os representantes dos sindicatos e associações ferroviárias, associações de engenheiros, vão encher o palco aqui para fazer uma foto, né, das lideranças. Tem que apertar um pouquinho, tem que subir por aqui. Ocupar o palco inteiro aqui para serem alvos, né, dos líderes aí da nossa homenagem.
está intimamente ligado também com esse nosso esforço. É uma entidade classista ferroviária, está muito bem representada. Por favor, gente. Então, Jorge vai fazer entrega desse certificado para ser encaminhado ao ministro, que está sendo lembrado nesse momento. Homenagem. SESEF, Serviço Social da Estrada de Ferro, e o Ponto de Cultura Barão de Mauá concede o presente certificado ao excelentíssimo senhor ministro Hélio de Souza Regato de Andrade, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores Ferroviários, em reconhecimento à sua incontestável liderança da categoria ferroviária e por seu apoio e estímulo à causa da preservação do patrimônio humano e cultural das estradas de ferro e da revitalização do transporte sobre trilhos no Brasil. Petrópolis, 23 de março de 2012, nós, como diretor executivo, assinamos o presente diploma de homenagem. Eu vou aqui, nós temos dois vice-presidentes, o Oswaldo e o Calegari, passar para que eles entreguem ao ministro. O senhor Oswaldo está substituindo a qualidade de primeiro vice, fazer chegar às mãos do ministro da RH. Ok? Eu quero com certeza, em nome de todos os presidentes de sindicatos, em nome de todas as entidades, sejam elas preservacionistas, sejam elas entidades de classe, agradecer aqui em nome do ministro essa homenagem, merecida homenagem que o SESEF faz ao nosso ministro. E merece, essa homenagem merece mais do que tudo o reconhecimento da categoria ferroviária no Brasil, por tudo aquilo que ele fez, tem feito e continua, com certeza continuará fazendo, e nós estaremos o apoiando e participando com todas as nossas forças, com tudo aquilo que nós pudermos fazer. Muito obrigado. Agradecemos então as lideranças classistas que aqui estiveram, pedimos que tomem seus lugares, né?